que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism, and we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. Rapaz, Lula arrumou uma confusão. Uma confusão. Lula é uma metralhadora de fala merda. O homem não para. Eu decidi que eu vou falar minhas besteiras, eu já tô velho, vocês vão ter que ouvir, e dane-se. E é isso que ele resolveu fazer. Porque não há lógica na metralhadora de besteiras que esse cara fala, nas brigas que ele compra e nos problemas que ele gera pra si próprio. Isso acaba com o mito do Lula gênio, Lula comunicador. Sim, isso ajuda a mostrar que muito disso era uma espécie de uma mitologia criada pela imprensa e pelos apoiadores. Mas isso também diz muito sobre o Lula tá senil. Vamos entender a problemática disso aí? Vamos. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, saiu... Gente, que capa da revista Valete é essa? A revista Valete é maravilhosa, tá? Ensanguentada aqui com a Choquei na capa. Pra você entender de vez os problemas que envolvem a mídia de esquerda no Brasil. A Mind tá aqui, falamos sobre imprensa, falamos sobre perseguição à imprensa. Essa revista é completa sobre isso. É a melhor revista de política e a única revista de direita do Brasil. Revista séria, muito bem diagramada, muito bonita. Isso aqui é só revista Valete. Então vem ser um assinante da Valete, entra aqui nesse link dos novos valores e se torna um assinante. Bora, vai ficar só vendo as coisas, a superfície dos assuntos até quando? Quer ser inteligente de vez, quer entender os assuntos de forma profunda? Vem pra Valete. Professor Paulo Cruz, Alexandre Borges, todo esse time de colunistas gigante. Bora, te aguardo lá. Pois bem, todo mundo tá falando e a internet tá tomada de discussões sobre Lula e sua declaração recente. Eu já vou botar no ar aqui pra você entender o que o Lulinha falou. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. É muito engraçado. É muito engraçado. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Na prática, nosso presidente analfabeto, ele tentou fazer uma regra de 3 aqui, né? Uma comparação. Ele disse que, ora, rolou um holocausto lá com os judeus e agora os judeus estão passando para frente o holocausto, fazendo um holocausto com o pessoal da Palestina. E isso motivou reações muito duras. Obviamente a comunidade judaica no Brasil reagiu bastante, e isso inclui também os judeus de esquerda. O Luciano Huck é um judeu de esquerda, ele reagiu. A turma Judeus pela Democracia, enfim, um perfil lá no Twitter, que são basicamente judeus de esquerda, que gostam de fazer cancelamento, né, eles são bem canceladores, eles reagiram, eles que fizeram o L, né, fizeram campanha pelo Lula, mas judeus como um todo reagiram, e reagiram com razão, porque a declaração do Lula, venhamos e convenhamos, é uma declaração absurda. Não há como comparar um conflito, uma guerra entre duas partes, com o que aconteceu ali, o Holocausto. Lembremos que o Holocausto foi tocado contra cidadãos alemães, tá? Aqueles judeus que foram pegos eram cidadãos alemães, e cidadãos capturados nos países que a Alemanha invadiu, especialmente a Polônia, tá? E eles foram levados para campos de concentração num processo sistemático de morte em série, um processo industrial de morte de pessoas. Havia um projeto, havia uma engenharia de morte. Israel não está fazendo isso. Israel está enfrentando um inimigo que tocou um ato terrorista bárbaro no ano de 2023, e eles tiveram que reagir. Afinal de contas, você não pode permitir que seu adversário, o Hamas, que é um grupo terrorista, faça as barbaridades que ele faz.
Israel está em guerra ali, invadiu cidades, e é uma guerra aberta, assim como tem uma guerra na Ucrânia, né, assim como em vários outros lugares do mundo tem guerra. E o fato de existir guerra não faz com que você vai chamar, vamos dizer, as partes envolvidas na guerra como perpetradores de um holocausto, que é uma coisa, vamos dizer, num nível um tanto quanto diferente do nível de uma guerra, de um conflito. Ainda mais quando você está comparando as vítimas do holocausto com os perpetradores do holocausto. Venhamos e convenhamos, o que o Lula fez foi um jogo de palavras muito infeliz. E, obviamente, isso motivou reações da comunidade internacional. A começar pelo Netanyahu, liderança principal de Israel, e que disse e meteu esse tweet. O Netanyahu convidou e convocou o embaixador brasileiro para, enfim, prestar esclarecimentos ali. E disse que vai meter uma reprimenda ali, o que é um tanto quanto humilhante para o Brasil, que é um país grande, porque o Brasil passa vamos dizer, a figurar no cenário internacional como um moleque. E um moleque por conta de um presidente da República que, dado o seu alinhamento com o terceiro mundismo, o neo-terceiro mundismo, que ele chama aqui de sul global, ele passa a se comportar como um fanfarrão. E aí, eis o ponto. Porque não basta se posicionar assim. A gente pode falar, por exemplo, que outros países, como a Rússia, adotam uma posição, se não igual do Brasil, era diferente em muitos termos, mas uma posição divergente do status quo ali do Ocidente, por exemplo. Natural, a China também faz isso. Mas o Brasil faz isso de maneira extremamente ridícula, porque a nossa liderança principal, que é o Lula, é uma figura ridícula. Veja, essa declaração do Lula sobre Israel vem numa sequência. Qual é a sequência? É uma sequência de outras declarações desastrosas. Morreu agora, de maneira um tanto quanto estranha, na Sibéria, o Navalny, que é um dos líderes da oposição. Não digo o maior líder, mas um dos líderes mais emblemáticos da oposição contra o Putin lá na Rússia. E, obviamente, ele foi morto, né? E aí o Lula foi instado a se pronunciar sobre isso. E o que ele disse? Quer saber por que o governo brasileiro não se manifestou sobre essa morte até agora e se o senhor avalia que pode sim ser uma morte suspeita ou não? Eu acho que por uma questão de bom senso, você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi, e depois você vai pedir desculpas. Para que essa de acusar alguém? Sabe quando eu não estou esperando o mandante do crime da Marielle? Sempre. Eu não estou com pressa de dizer quem foi quando eu quero achar. Quando eu achar, vou dizer, foi fulano de tal. Não quero especulação. Então, o cidadão morreu numa prisão, eu não sei se ele estava doente, eu não sei se ele teve algum problema. Sabe? Eu até compreendo os interesses de quem acusa imediatamente, foi fulano. Mas não é o meu mote. Eu espero, sabe, que o legista que vai fazer... sabe, o exame diga do que o cidadão morreu. Só isso. Pois é, o Lula disse basicamente que o Navalny, olha, eu não sei, vou esperar o médico legista aí e tal, metendo um somebody love muito do vagabundo. Mas ele não parou aí. A Venezuela novamente descumpre requisitos democráticos óbvios, expulsando, vamos dizer, observadores internacionais e tal. E aí, quando instado a falar sobre isso, o Lula mete o louco. A agência de direitos humanos da Venezuela, da ONU na Venezuela, funcionários estão sendo expulsos de lá, 72 horas para eles saírem. Gostaria de saber se o senhor se pronunciou sobre isso também. Não, eu não tenho as informações, sabe, do que está acontecendo na Venezuela, na briga da Venezuela com a ONU. Eu posso responder essa pergunta com precisão quando eu chegar ao Brasil, tiver uma reunião com a política externa brasileira e saber. Basicamente, o Lula disse que não sabia o que está acontecendo. Não estou a par, não sei o que está acontecendo. Então é muito engraçado. Ele tem que aguardar um médico legista para falar sobre um aliado russo. Ele disse que não está informado sobre o que acontece com seu vizinho e aliado na América Latina, Venezuela. Só que sobre Israel, isso é um conflito complexo que está acontecendo ali na região, ele já tem um veredito. O veredito é que é um holocausto. Um veredito muito duro. Então não dá nem para falar que o Lula apresenta um padrão nas opiniões dele. O Lula só é um imbecil completo. É um imbecil completo. E veja, eu estou falando aqui na posição de alguém que eu não vou porque, vive Israel, sabe? Vocês sabem, tem essas pessoas que veem tudo de uma maneira muito simplória, como se, vamos dizer, um conflito complexo fosse resumido por torcidas. Não, eu torço por Israel nessa disputa, porque é um Estado, vamos dizer, instalado ali, e é um Estado que tem um histórico de conflitos ali e uma tentativa de construção de dois Estados,
Mas o Lula não precisa se comportar como esse hipervilão aí. O comportamento do Lula é como se fosse um personagem caricato de filme. E o Brasil não está ganhando absolutamente nada com isso. Ganhou. O Lula conseguiu receber uma nota de apoio comemorativa do Hamas. É isso que você tá vendo. O Hamas agradeceu ao Lula. O Lula conseguiu, vamos dizer, cair nas graças de um grupo terrorista. Isso não dá, cara. Isso não dá. Assim, não dá pra ter palavras pra descrever isso aí, cara. O Lula é um imbecil completo. É um imbecil completo. E aqui, saindo agora da seara internacional, indo pra questão nacional, interna, me parece algo que já vi interlocutores comentando, de que o Lula tá só metendo louco. O Lula não quer saber de mais nada. Veja, ele entregou a economia para Haddad, nós não vamos ter crescimento econômico, nós vamos ficar andando de lado, se arrastando para lá e para cá. A briga política foi outorgada ao Xandão, então o Alexandre de Moraes está tendo grande conflito ali com o Bolsonaro, e o Lula fica viajando pelo mundo, gastando muito dinheiro, saindo lá, fornicando ali com a Janja, e falando merda. Sem parar. Sem parar. É uma máquina de falar merda. Achando que talvez ele tenha o protagonismo que ele teve outrora e não tem. E que o Brasil tem essa posição, vamos, de queridinho internacional que chegou a ter ali no começo dos anos 2000, que hoje não tem mais. O Brasil é anão diplomático e o Brasil é visto como um país decadente, conflituoso, violento e com posições inadequadas no cenário internacional. Porque ele já é hoje mal visto pelo Ocidente, conseguiu essa proeza, e no bloco qual ele tenta fazer parte, que faz parte ali, que envolve China, etc., ele é um parceiro menor, ele é um parceiro subalterno. Então qual é o papel do Brasil nessa história? É o papel do Lula nessa história, que é um papel de um brincalhão ridículo, que só fala merda e que parece um bêbado inadequado num momento sério. O mundo passa por um momento sério. A gente está vivendo uma espécie de uma transição de poder, uma armadilha de Tucídides, envolvendo China e Estados Unidos, conflitos envolvendo Rússia e Ucrânia, um possível conflito envolvendo China e Taiwan, um conflito envolvendo Israel e a Palestina, contornos ali envolvendo Iêmen e Irã. O mundo está passando por um momento muito estranho. Então o mundo está passando por um momento sério, não um momento feliz. E o Brasil é aquele bêbado. Sabe? Mas você está tendo um momento sério. Uma pessoa está doente, uma pessoa se machucou, você está discutindo uma coisa de trabalho e aparece um bêbado fazendo piada e fedendo. Esse é o Lula. Obviamente que o máximo que as pessoas vão fazer é falar, você pare de falar merda aí, seu bêbado. E aí elas pegam esse bêbado e põem pra fora. Que é o que tá acontecendo no Brasil. O Brasil está de fora de tudo que importa. Porque o Brasil se tornou este par, essa figura ridícula, celebrada apenas pelo Hamas. Mas, continuando nesse contorno interno, o que o Lula fez foi entregar de bandeja mais uma causa pra manifestação do Bolsonaro que vai acontecer no domingo que vem. Porque, novamente, toda vez que ele ataca Israel, ele fomenta uma raiva dos evangélicos. E isso tem efeitos na avaliação do Lula, nas pesquisas que saem, imediatos. Esquentar o público evangélico agora, quando os evangélicos estão sendo convocados pelo próprio Malafaia para irem às ruas defender o Bolsonaro, é ajudar o Bolsonaro. Então, nesse instante, o Bolsonaro, inclusive, deve estar dando risada do Lula. E dando risada com razão. Porque o Lula está aqui fomentando e aumentando a manifestação do Bolsonaro. Eu fico feliz em ver o Lula se queimar, honestamente. Mas eu fico muito triste em viver num país que hoje, agora, como fotografia, é uma piada internacional. O Lula tá conseguindo isso. O Lula, tá tendo uma proeza sensacional, fazendo o Brasil, que sempre foi um país benquisto, simpático, se tornar, vamos dizer, aquele piadista bêbado que faz piada inadequada na hora errada. E essa figura aí, hoje, ninguém mais gosta. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço pra todos vocês.